Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que todo aquele que é carnal, todo aquele que é espiritual. Qual a forma, o que se revela nas obras da carne? Todo aquele que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno significa que aqueles que estão nas obras manifestas da carne, que não há tentação que sobrevenha a não ser da própria carne. O que se manifesta na carne são aquilo que é reprovável diante do Senhor. A carne se manifesta as feitiçarias, as orgias sexuais, as bebedices, as imundícias, as glutonarias, o que a palavra diz, seja todo homem mentiroso. Os mentirosos não herdam o reino dos céus. A idolatria como pecado de feitiçaria. Idolatria é tudo aquilo que se coloca acima do Senhor. Ele deve estar em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. Importa antes obedecer a ele do que aos meros mortais. Todo aquele que amar até mesmo seu filho, a sua filha, até mesmo seu esposo e a sua esposa, mais do que ele não serve para o seguir. Ele sempre em primeiro lugar. O mundo jaz no maligno porque todo mundo já nasce segundo o padrão deste mundo, e é necessário morrer a velha criatura e ser nova criação em Cristo Jesus, aonde a lei mata e o Espírito vivifica, dá vida. A lei, os mandamentos escritos na tábua de pedra, que simboliza o coração do homem embrutecido por conta do pecado. Já nasce embrutecido, já nasce corrompido, e é necessário alcançar aquele que tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração e faz com que transforme o coração de pedra num coração de carne, e derrame o seu espírito e passa a se manifestar os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, que é a mansidão. Outrora estávamos sobre a ira do Senhor, que durou um momento, e agora reina sua infinita bondade e misericórdia, que dura para sempre. A longanimidade, o domínio próprio, a piedade, a misericórdia para com o próximo, e tudo em conformidade com o dom de justiça. E o dom de justiça é para os adultos que estão alcançam discernir entre o Espírito. Não deis crédito a qualquer espírito, examinai se os espíritos procedem de Deus. E é através do exercício constante das boas obras que se aperfeiçoa a fé, que se alcança o discernir e a perseverança daqueles que assim procedem e estão dia após dia na condução do seu espírito. Por isso, todo aquele que é carnal se manifesta às obras da carne. São aqueles que são vencidos pelo mal, não sujeita ao Senhor por não ter o seu espírito, que é a verdade. Existe vários espíritos imundos, aonde ainda que dizem que são espiritual, mas não é segundo o espírito da verdade. Estão segundo o espírito do erro. Estão manifestando toda espécie de imundícia da carne, rejeitando o Espírito. A palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aonde todo aquele que se manifesta o Espírito, ele é santificado e purificado, e sendo conduzido por um único Espírito, que é a verdade. Esta é a forma de conhecer aqueles que seguem o espírito do erro, porque não conhecem o espírito da verdade,
onde a palavra diz que ainda que ouçam, tendo ouvidos, não ouvem, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.